Estamos de volta, sexta-feira, dia de Papo de Sexta, mas um Papo de Sexta que mexe com o dia da gente. É o que dá gastura mesmo, dá sabe, gastura. gente? No dia a dia a gente fica assim, por Remédio quê? é caro? Então, aí você pensa que nem ficar doente, né? Porque se você ficar doente, de repente você vai pagar muito imposto no remédio. Exatamente. Você sabe quando você paga no imposto da gasolina, na geladeira, porque será que o país tem bitributação? Ou seja, a gente está pagando duas vezes o mesmo imposto? Comentamos ontem, né, como dissemos agora há pouco na abertura do programa, que até o final de maio a gente só pagou imposto. Você não ganhou dinheiro nada, foi só a impressão que você ganhou dinheiro. Você ganhou, só que não. E ele está aqui, junto com a gente, para falar sobre essa quantidade absurda de impostos que existe aqui no Brasil, como é que a gente pode fazer para melhorar essa situação. A gente está muito feliz em recebê-lo. Presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Paulo Scaff, muito obrigada pela sua participação. Sei da sua agenda corrida, né? Bem, querido, prazer, viu? Fica à vontade, por favor. Um grande abraço ao Alex, a Nina e a toda a assessoria do Paulo que está aqui com a gente. Bastante gente aí bonito, com dúvidas. Bonito. Já estão aqui na lida, aqui na região. Gabi, a gente está com uma ligação, é isso? Vamos lá, vamos atender antes da gente fazer as nossas perguntas sobre impostos, né? Alô, boa tarde. Olá, Sol. Olá, Luquinha. Meu nome é Rafael e eu sou aqui de Bananal. E eu gostaria de saber por que nós pagamos impostos duas vezes, ou seja, compramos produtos e pagamos impostos, e ao mesmo tempo tem a cacetada de impostos no começo do ano, fora os impostos de renda. Isso não é bitributação? Beijo. Beijo pra você, Rafa. A gente acabou de falar sobre isso, né? É muito imposto para pouco país ou é pouco país para tanta corrupção? O país é maravilhoso e o país merece tudo. Quem não merece e quem cobra impostos é o governo. Na verdade, quem gasta muito é o governo brasileiro. O governo é maior do que deveria ser, é gastão, gasta mal, presta serviços ruins e, além de gastar mal e de desperdiçar, ainda tem muita corrupção. Por essa razão que nós temos a campanha Não Vou Pagar o Pato. Por essa razão que nós somos radicais contra aumento de imposto, porque já são 2 trilhões por ano que se arrecada de impostos. O que precisa é gastar melhor, com mais qualidade, respeitando as pessoas. Por essa razão que nós não aceitamos mais aumento de impostos. Só um complemento antes de atender mais uma pessoa que está na linha. O telefone já está quase travando, viu, Luquinha? Estamos passando aqui. O senhor falou da redução de gastos do governo federal. Assim que aconteceu o impeachment, né? Que aconteceu o impeachment da presidente Dilma Rousseff, esse afastamento temporário dela, a primeira promessa e a primeira esperança que a gente tinha era da redução realmente dos gastos do governo federal. O que a gente viu foi uma redução no ministério, mas não das pessoas. Ou seja, o governo Temer aumentou o número de funcionários. E aí, esse gasto continua, então? Na verdade, houve um conjunto de medidas do governo de longo prazo que eu diria até positivas. Eu aqui não falo em nome do governo, porque eu não tenho ligação nenhuma com o governo, pelo contrário, tem independência total do governo. Nós, quando apoiamos o processo de impeachment, é por entender que a presidente Dilma havia perdido totalmente a condição e o controle da economia, da política do país. E havia necessidade de uma mudança no cenário político para, com a busca de um equilíbrio na área política, que estava contaminando aquela crise política, e a crise política estava contaminando a economia. Então havia necessidade de uma mudança na política. Isso é que nos estimulou a trabalhar apoiarmos o processo de impeachment. Mas o que a gente está assistindo desse novo governo, que em primeiro lugar tem 3 semanas, então tem que se dar, a princípio, um voto de confiança, até porque interessa ao Brasil que dê certo. E segundo, as medidas que foram anunciadas foram de longo prazo, uma delas ligadas a gasto, limitando os gastos do ano à inflação do ano anterior. Para você imaginar só o que é importante essa medida, se isso tivesse sido feito há 10 anos, hoje a dívida pública seria de 600 bilhões de reais ao invés dos 4 trilhões que deve. Então, é uma medida correta, só que é de longo prazo. Ela vai surtir efeito ao longo dos anos. O que nós estamos aguardando nesse momento do governo são medidas de curto prazo para o ajuste fiscal do orçamento do ano 2016, para que realmente retome a confiança e com a confiança vem investimentos, consumo e a retomada do crescimento do país. Eu escutei na rua que o Brasil não precisa nesse momento de médico, sim de paramédico, emergencista, né? É verdade. Solange, a Juliana Siqueira está na linha? Tá na linha? Oi, Ju, tudo bem? Oi, Sol. Oi, Lucas. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Juliana Siqueira e a minha pergunta é a seguinte: a quantidade de impostos que pagaremos até o final deste ano deve chegar a quanto e como podemos fiscalizar o uso desse dinheiro?
Uma boa pergunta. É a uma gente boa sabe pergunta. o quanto, né? Mas não sabe onde vai. Olha, na verdade, o total de impostos que os governos vão receber esse ano vão estar em torno de 2 trilhões de reais. Uma parte disso é do governo federal, uma parte dos governos estaduais, uma parte das prefeituras. A maior parte é do governo federal. Desses 2 trilhões, mais ou menos 1 trilhão e 100, 1 trilhão e 200 é do governo federal. A forma de nós fiscalizarmos isso, na verdade, existem órgãos fiscalizadores, lógico, o Tribunal de Contas da União, existe a Câmara e o Congresso que deveriam fazer isso também, mas a forma melhor é nós acompanharmos no sentido de cobrarmos qualidade nos gastos públicos, serviço de qualidade, e é muito importante que a gente não permita que aumente os impostos, porque não aumentando o imposto, está limitado nesse valor que está aí. E vamos estar acompanhando. Depende do desenrolar, depende da atitude de cada governante, nós vamos julgá-lo neste ano, se for municipal, nas eleições municipais. E depois? Ou depois, em 2018, nas eleições gerais do país, que vai eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais, federais, enfim. É a melhor forma da sociedade melhorar e corrigir o país. Ok, estão perguntando do pato aqui. Daqui a pouquinho a gente vai contar uma historinha do pato, mas antes de atender uma pessoa na linha, você tá louquinho aí, né, Luquinha? Bastante pergunta, que bom, né? Um beijo especial para dona Cida, de 71 anos, que faz aniversário hoje, de Caraguá, e está com a gente aqui. Obrigado, viu, querida, pela companhia. Bom, o Adelmo de Caçapava, ele quer saber por que quem paga mais imposto, pelo que ele entendeu e já ouviu falar, é o consumidor brasileiro. Tem alguma lógica para isso? Não, na verdade, a carga tributária no Brasil, ela é elevada, ela é uns 36% do PIB, mais ou menos. Quer dizer, de tudo que se produz no país, 36% vai para impostos. Por essa razão que dá mais ou menos os 2 trilhões de reais. O nosso PIB é mais ou menos 6 trilhões. Então, 36% de 6 trilhões dá mais ou menos 2 trilhões de reais. É uma carga tributária elevada, mas o que é pior é que os serviços públicos são muito ruins. Os serviços na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, isto é o que mais pesa, porque se tudo fosse muito bem feito, as pessoas reclamariam menos de pagar tantos impostos. Entendi. Bom, tá cheio de pergunta e falando aí da qualidade do serviço público, daqui a pouquinho a gente vem com uma perguntinha de privatização, já tem gente na linha, mas antes eu quero dar um recadinho para você. Justamente neste momento de crise é que fica cada vez mais difícil, mais caro a gente fazer um financiamento, né? Aí tem o consórcio Embracon, que é a melhor opção para trazer aí seu carro, você ter o seu carro, sua casa própria, sem juros, sem entrada, com segurança. Você sabe o que é consórcio? Consórcio é o seguinte, é um sistema que reúne pessoas com o mesmo interesse num grupo só para compra daquele mesmo produto. Aí pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser um imóvel, e a soma de todas essas parcelas dos consorciados garante a compra do bem para vários contemplados, e isso todo mês. E por que você deve escolher o consórcio Embracon? Porque o consórcio Embracon está há quase 30 anos no mercado, atua em todos os estados do país, já contemplou mais de 500 mil de pessoas, administra o consórcio de grandes marcas, é a maior e mais conceituada administradora independente de consórcios do Brasil. Então você pode acessar, tá aqui o site, embracon.com.br, e fazer a sua simulação. Parece que tem gente na linha, Luquinha. Vamos atender então? Olá, boa tarde. Olá, senhor Scaff. A CPMF, que era provisória no passado, virou permanente. Como resgatar esse dinheiro? Beijo, sou Angelita de São José dos Campos. Beijo, Oi, Angelita. P de provisório virou P de permanente. Né? Angelita, você tem razão. A CPMF, que deveria ser provisória, deveria resolver o problema da saúde, nem foi provisória e nem resolveu o problema da saúde. Nós fizemos uma campanha nacional contra a recriação dela em dezembro de 2007 e ela terminou. O perigo agora é quererem voltar com ela. Resgatar aquele dinheiro que foi pago não dá mais, mas o que nós não vamos permitir é que se recrie novamente a CPMF. Pois é, e é o que a gente está escutando. Aí vai voltar, mas vai ser temporário. A gente já conhece essa história, né? Não existe imposto temporário, não dá para confiar em hipótese nenhuma. Não dá, não. A gente separou umas imagens aqui, Scaff, para a gente entender como alguns produtos, para mostrar também para quem está em casa, esse imposto que vem em cada um deles. Vamos lá, então, começando com o açúcar. É muito alto o imposto do açúcar? Olha, eu não tenho o percentual de imposto de todos os produtos, mas deve ser alto. Acho que é 30,60%. 30,60% que a gente paga. Quer dizer, você compra o açúcar, 30,60%. Põe aqui na telinha, Gabi, para a gente poder ter essa visão também. 30,60%. O outro é o trigo, só para a gente ter uma ideia.
17%, 17,34%. E a gente tem o chocolate em pó também. 38, é isso, Luquinha? Você vai ficar sem tomar chocolate de manhã. 38,06% só. E o papel sulfite, 37,77%. Itens básicos, né, só do Itens dia a dia, básicos, né? gasolina é quase metade, O né? automóvel é 50%, a gasolina é 50%. 50%. Existem uma geladeira de R$1.000, tem quase R$400 de impostos. Então o imposto é muito caro e quem paga mais Quem paga o pato, aqueles, quem paga o pato com maior intensidade são aqueles que ganham menos. Por quê? Porque todos os impostos, em última análise, vão para os preços. Entendi. Aqueles que ganham menos acabam sentindo mais e pagam mais impostos. Numa geladeira de R$1.000, como eu falei, R$400 é imposto. Imagine só, você, em vez de gastar 1.000, você poderia gastar 600 se não tivesse os 400 impostos. Então, quando, muitas vezes, é importante, Wilson, que as pessoas falam assim, quem paga imposto é a empresa, quem paga imposto são aqueles que ganham mais. E, muitas vezes, as pessoas mais simples acham que não estão pagando imposto. Em todos os produtos está lá dentro o imposto. Então, por essa razão, que o imposto, de uma forma horizontal, atinge a todos, de uma forma negativa. Depois eu conto a história do pato. Eu escutei uma história do pato que veio lá de Portugal do século XV, viu, Luquinha? A Graça está na linha para conversar. Eu não sei se você deveria contar nesse horário essa história, mas tudo bem, né? A Graça de São José está na linha. Vamos atender. Alô? Alô, boa tarde. Tudo bem, Graça? Qual que é a sua participação em pergunta? Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, Sol. Oi, boa tarde, minha Cássio, linda. Boa tarde, Graça. Boa tarde, linda. Então, eu sou a Graça aqui do Campo dos Alemães. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Cássio sobre o imposto, né? Que a gente paga tantos impostos, né? Sim. A respeito de por que não fica esses impostos para o município, que é mais fácil fiscalizar. Bom. Ô Graça, você sabe que você falou uma coisa muito importante. Na verdade, existem questões federais, estaduais e municipais. Nós podíamos considerar o seguinte, não é que os impostos todos precisariam ficar no município, mas a pergunta boa é por que não fica um percentual maior aqui no... de impostos nos municípios? Porque você está certo, o município, o povo está olhando, está sentindo, está acompanhando e fiscalizando e cobrando do prefeito. O que acontece é que essa divisão de impostos, quer dizer, 60% fica para o governo federal e dos 40% ficam a maior parte, uns 25%, 26% para o governo estadual e o município fica com a menor parte. Essa distribuição tem que ser mudada, sim. Há muita discussão em torno disso. Seria positivo para o Brasil descentralizar, ou seja, menos dinheiro para o governo central, para o governo federal, e mais para os estados e principalmente mais para os municípios. Você está corretíssimo. E está todo mundo revoltado aqui com os gastos públicos realmente, né? Porque aqui não reduz salário, benefício de deputado, senador, enfim. Estão perguntando a história do pato, daqui a pouco eu falo do pato, porque a gente vai falar de outro bicho agora. Pois é, né? Olha que nome difícil, gente, mas é algo tão sério. Dirofilariose. Você sabe o que é isso? Pois é, o Dr. Marcos Massal, veterinário da Polipet, explica pra gente esse nome estranho no quadro Meu Amigo Bicho. Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante que tem sido muito comentado atualmente, que é a dirofilariose em cães e gatos. A dirofilariose é um verme que se instala no coração, que pode acometer principalmente os cães, mas também pode acometer os gatos. O mosquito, quando ele suga o sangue de um animal que tem o verme, ele adquire a larva e acaba transmitindo para outros animais. Essa larva ela vai se instalar no coração, causando problemas bastante sérios, principalmente relacionados à parte cardíaca e respiratória, levando o animal a problemas de saúde bastante sérios, inclusive levando o animal a óbito. Para tratar, existem alguns medicamentos, né, principalmente para prevenção. Evitar que a doença se instale é o melhor mecanismo para se evitar a doença. Existem medicamentos tópicos, medicamentos orais e atualmente existe também o ProHeart SR12, que é um medicamento injetável que dá uma proteção contra o verme do coração de 1 ano. Funciona como se fosse uma vacina e também protege contra vermes do coração. Então é um medicamento bastante eficiente que protege o animal contra essa doença bastante séria, que é a dirofilariose em cães. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima.
Bom, como falou de bicho, deixa eu falar. A história do pato, eu não sei se é verdade, mas é o que eu li, a história do pato. Mais uma história do pato. No século XV, tinha um cara vendendo pato. Aí uma mulher passou e falou, eu quero comprar o pato. Aí o cara falou, o pato custa tanto. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou assim, mas eu namoro com você, aí eu fico elas por ela. Eu dou um tanto e pago o pato com serviços sexuais. Aí ela chegou em casa, o marido pegou ela com o pato e com o cara na mão e apanhou. Aí o cara que pagou o pato. Você entendeu? Deixa, Luquinha. É mais ou menos. Só vai saber se é verdade. Eu acho que uma das histórias do pato. Histórias do pato. Eu acho que a nossa história do pato é pior, Solange. A nossa história do pato é porque a gente paga o pato, né, Luquinha? Infelizmente, né? Vocês lembram daquele garoto de 7 anos que estava desaparecido depois que os pais pediram para ele descer do carro perto dessa floresta e por mau comportamento? Como um castigo mesmo? Milagrosamente ele foi encontrado, ele estava desaparecido há 6 dias e foi localizado pela polícia do Japão. Um soldado encontrou o garoto a 5 quilômetros de onde foi deixado. Um absurdo mesmo, né? Que castigo, né? Eles que levaram o castigo no fim das contas, né? Porque estavam desesperados. Bom, no próximo bloco você confere uma perseguição de skate. Não sai daí. E se você ainda não foi assistir Alice através do espelho, dá uma olhadinha que ainda dá tempo. Ah, não, de novo não. Desculpe. E antes do break, né? Tem também o carinho do pessoal de casa que manda pelo WhatsApp. Oi, Sol. Oi, Luquinha. Queria falar para vocês que são muito importantes na minha vida e que o programa de vocês, cada dia mais, é melhor ainda. Beijo. So I guess it's over, baby.